Então, olha, Hélio, eu estudei sozinha no meu teclado para tocar ao vivo, mas na hora de tocar, tinha outras pessoas tocando outros instrumentos junto comigo. Não conseguia. E agora? Exato. O que acontece é o seguinte, Malu, as pessoas estudam em casa sozinha. Então você tem duas formas de estudar uma música. Você vai tocar sozinho essa música? Então você estuda ela, porque você vai tocar sozinho. Agora, essa música vai tocar com outras pessoas, ou seja, vai ter outros instrumentos tocando. O que é mais comum, né? Uma bateria, um baixo, um violão, uma guitarra vai estar tocando junto com você. Você não pode tocar, isso as pessoas, muita gente não sabe. Você toca uma música sozinho, você toca de um jeito. Você toca uma mesma música com uma banda, você toca de outro jeito. Por que que acontece? Interpretação? É a forma de tocar. Porque você tem o piano, o teclado tocando, você tem o violão tocando, a guitarra tocando. São 3 instrumentos de harmonia. Uhum. Então, se a guitarra tiver... E o violão tá... E você... O piano vai ficar uma salada horrível, péssima, mal temperada. O que acontece é... Quanto mais econômico você for quando for tocar numa banda, O que melhor. é ser econômico? Ser econômico é tocar menos notas. Aham. Ok? A gente brinca muito no meio dos músicos, pelo menos no Brasil a gente brincava, quando alguém estava tocando muita nota na banda, um vinha com a vassoura do lado do instrumento dele e ficava varrendo o chão. Tipo assim, quer varrer o quê? Tô varrendo as notas que você tá tocando. Tem tanta nota que tá caindo no chão. Não estão sendo usadas. Tá atrapalhando. Então, ou seja... a forma de tocar o teclado, você toca com menos nota. Você preenche os acordes e você encaixa no ritmo todo tocando. Harmonia, né? Se o violão sozinho vai tocar, mas ele tem a guitarra, tem um piano, ele não vai tocar, ele vai tocar, ele vai tocar mais econômico. Se o piano sozinho vai tocar, blém, 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 tem uma banda toda tocando e vai tocar, blém, blém, blém. Ele vai ser mais econômico, porque as notas que ele não está tocando no ritmo, né, o ritmo que ele está deixando de fazer para ficar mais econômico, os outros instrumentos estão trabalhando também ali. É uma harmonia, é assim que gera a harmonia, né? Por isso que se você estudar sozinho, de um jeito, for tocar em um grupo e você tocar da mesma forma que você estava estudando, não vai dar muito bom. Então, no caso, o que a pessoa pode fazer? Ela estuda sozinha, ela estuda com playback? Interessante. É uma boa forma de estudar. Mas o que é legal é, se você está estudando sozinho, você sabe tocar com uma banda, você já tem esse pensamento que você tem que ser mais econômico. E aí, quando você vai tocar, você não vai direto para o ao vivo. Epa, se é um grupo, esse grupo tem que dar uma ensaiada antes. Claro. E aí, na ensaiada, você vê. Agora, se você chegou lá para tocar sozinho e um montão de gente se meteu para tocar contigo, aí eu sei o que Deus quiser, irmão. Não tem o que fazer. Aí é um embrulho e manda, né? Porque para fazer as coisas, como você tem que estudar bem antes de tocar ao vivo, se você vai tocar com um grupo, que esse grupo também ensaie algumas vezes juntos. Para que eles consigam tocar em harmonia. Que todos possam se combinar, tanto harmonicamente quanto ritmicamente. Bacana. Entendeu? Bacana. Nossa última pergunta, Hélio. Tem alguma técnica para eu improvisar alguma coisa, se me pedirem para tocar um fundo musical? A gente já respondeu isso até num outro musicast, Nós né? fizemos um musicast só para isso. Acho que já fizemos já uns 2 musicasts disso, quando eu estava fazendo um musicast com o teclado. O que acontece? Tocar improvisado, você precisa estar um pouco mais seguro do que você está fazendo. Eu preciso ter muito tempo de estudo? Não. Ter segurança no que você está fazendo não quer dizer que você tem que ter 1, 2, 3 anos de estudo. Não é isso. Se você está tocando uma música com apenas 2 acordes, mas você tem segurança do que você está fazendo, você toca numa boa. E o que acontece no fundo musical? Quanto mais informação você colocar naquilo, mais você vai chamar a atenção para quê? Para o que você está tocando. E na realidade, se é um fundo musical, quem é que tem que ter atenção especial? É quem está fazendo o solo ou quem está falando. Nós estamos falando aqui, improvisar para tocar alguma coisa no fundo musical. Fundo musical é para ser tocado por detrás de alguma fala.
No caso de uma igreja, de uma pregação... Uma apresentação também, numa palestra. Uma palestra, a pessoa está citando uma poesia. E tem o calor do momento. Eu já fiz palestras, né? Nós fazemos palestra. Quando eu faço palestra, você sempre me acompanha. Às vezes, quando eu faço, por exemplo, para desenvolvimento pessoal, eu tenho as músicas que eu seleciono e as músicas são direcionadas para aquilo ali. E, às vezes, o Hélio fica livre e ele percebe o nível de emoção que eu estou no momento, ou seja, é uma percepção muito grande que a pessoa precisa ter de quem está se apresentando. Ou seja, se você está trazendo algo que você vai... se aquela pessoa que está falando, né, o apresentador, o palestrante, está trazendo algo que emocione a plateia, o fundo musical encaixa de uma forma sutil, bem linha, fazendo uma cama bem suave, para que aquele nível de emoção aumente ainda mais e traga mais ainda sucesso para quem está apresentando e o resultado esperado dele, porque traz um resultado muito grande. O que acontece com isso? Quando o músico se apresenta assim para alguém que está palestrando, seja qual for, seja religioso ou não, seja numa igreja, seja para um auditório, não importa. Isso vai trazer para você uma credibilidade muito grande para o palestrante. Tem palestrante que ele vai para todo lado, mas ele não larga o músico dele. Por quê? Porque o cara entende da sensibilidade dele. O cara faz parte da fala equipe. Dele. Exatamente. Ele fala, não, eu não fico sem o meu pianista, não fico sem o meu tecladista, não fico sem a pessoa que está do meu lado, porque ele me entende. Só de olhar para o Hélio, ele já sabe quando eu quero que ele aumenta, quando eu quero que ele abaixa. Ele já percebe tudo no meu tom de voz, na emoção que eu lanço na minha voz. Então, para um palestrante... está em linha com um músico sensível à fala dele, é um casamento perfeito. Exato. Você lembra que eu fiquei muito tempo na Igreja Cristo Vive com o Miguel Ângelo, que é um grande amigo nosso, lá em Portugal. E ele sempre, no final das pregações dele, as preleções dele, ele pedia, ele olhava para mim e eu ia para o piano e fazia um fundo. E ali ele já falou várias vezes para mim, falou assim, cara, é sensacional o que você faz, porque me ajuda muito. Ou seja, foi muito grato e eu, nisso. lógico, devido à minha experiência e tudo mais, eu realmente ia na onda dele. Até a tonalidade eu mudava por causa do que ele estava falando. Exato. Mas, para um aluno meu, para alguém que está começando nas teclas, se virar numa improvisação, você está lá numa igreja, num salão, e a pessoa fala, fulano, você pode fazer um fundinho musical ali e tal. Entenda, uma coisa que você não deve fazer é tocar uma música conhecida. Não faça isso. Olha que bacana você falar isso. Não faça isso, porque isso dispersa a plateia. Vai chamar a atenção da plateia para a música. Não, o pessoal vai ficar cantando a música. O objetivo não é esse. É o que nós falamos. Você tem uma imagem. Você vai botar um fundo nessa imagem. Cara, se o fundo chamar mais atenção do que a imagem, acabou. A imagem somou. Mas esse fundo tá bonito. Nós estamos sobressaindo sobre esse fundo. Não, nós estamos. Então, o que acontece? Estou sobressaindo. Ela tá sobressaindo, sim. O que acontece? Quando você vai tocar e fazer um fundo musical, eu já falei isso e eu vou falar agora meio que detalhado o que você tem que fazer. Normalmente, você toca acordes de descanso, não acordes que peçam uma resolução. O que é isso, Hélio? O que é acorde de descanso? No campo harmônico, nós temos os 7 graus do campo harmônico, que eu já tenho lá, eu tenho um musicast falando sobre isso, você pode procurar aí, e você vai ver musicast falando sobre o campo harmônico. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º grau. O 5º grau, ele é um grau de preparação, ele pede uma resolução. Então, ele não é um grau legal para usar. O que eu devo usar então, Hélio? Se o preletor, o pastor ou o narrador estiver falando alguma coisa legal, tranquilo, neutro ou alegre, mas uma coisa tranquila que não seja triste, não seja melancólico, não queira levar a plateia ao choro ou a, sei lá, rever alguma coisa. Porque tem fundo só de stand-up. Sim, sim. Você já até fez isso. Mas aí, se ele estiver fazendo isso, você vai usar acordes
maiores. E o que eu oriento? Usa o primeiro e o quarto grau. O que é isso, Hélio? Se você está em Dó maior, usa Dó maior e Fá maior. O tempo todo? O tempo todo. Mas se ele estiver pregando meia hora, fica meia hora fazendo isso. Mas eu vou tocar só os acordes? Sim e não. Nos meus musicasts, onde eu ensino como fazer um fundo musical, eu mostro que você pode usar 3 notas na mão direita fazendo um solo, sem ter que mudar elas quando você muda o acorde na mão esquerda. Então aquilo você pode ir alterando o ritmo, ir alterando a forma que você toca os acordes e a quantidade que você faz aquilo na região média, aguda, super aguda e tudo mais.